Eu sou Vitor Ribeiro, tenho 32 anos, sou professor aqui na Escola Municipal Anísio Teixeira. Também estou coordenador na Aliança Francesa de Niterói, coordenador e professor lá. Aqui na Anísio, um total de 8 anos, né? Contando ali com o período da pandemia. Mas professor de francês eu já sou há pelo menos 11 ou 12. Sim, sim, eu acho que a gente acaba, uma expressão que eu não gosto muito, mas acaba sendo verdade, a gente acaba vestindo a camisa, né, da instituição, e sobretudo esta instituição, que é um lugar que eu respeito muito em termos de política pedagógica, em termos de equipe. Eu acho que faz uma diferença, assim, a gente está falando mais ou menos a mesma língua, às vezes literalmente, né, o francês. Então isso faz bastante diferença para mim. É um espaço que eu respeito e que eu gosto de estar, um lugar que eu gosto de ocupar. E que eu tenho muito orgulho de dizer que eu ocupo. Muito embora a Anísio não seja uma escola muito conhecida. Né? A referência que eu digo quando eu me pergunto, onde é que você está? Quando eu falo, eu trabalho no município, em qual escola? Eu falei, você conhece o IEPIC? Que é o Instituto de Educação aqui do lado? Aí a pessoa, conheço. Então, não é lá. É do lado. É numa escola pequenininha, muito pequenininha, ali do lado do IEPIC, que você talvez não conheça porque ela também é muito recente, mas tá ali. Aqui na escola, eu estou atuando no ensino fundamental 1, né? A Anísio é uma escola unicamente de ensino fundamental 1, e hoje em dia eu estou com primeiro e segundos anos, né? Hoje em dia eu tenho preferido ficar do primeiro ao terceiro, nesse ano especificamente, primeiro e segundo. Então, estou com 2 turmas de primeiro ano e uma turma de segundo, que dá uma idade ali de 6 a 8 anos. Eu gosto de apresentar a língua, de apresentar esse universo. Eu gosto, inclusive, de trabalhar com iniciantes, quando na aliança, né, com adultos. Eu gosto muito desse primeiro contato, né, desse primeiro choque. Parece uma coisa inacreditável, uma coisa super inalcançável, e que no fim das contas talvez não seja tanto. Eu acho que é um lugar que eu trabalho bem, que eu trabalho feliz. Eu acho que no geral eles gostam. Ainda me parece que tem alguma dificuldade de entender o porquê, mas eu acho que quando você é criança você não entende o porquê de muita coisa, né? Então eu acho que o que a gente tem tentado construir aqui, tanto quanto possível, é uma relação de afetividade mesmo, com a escola, com o espaço. Porque uma das minhas preocupações não está só na língua francesa, né? Aqui nesse espaço a gente entende que é uma educação integral. Não só integral pelo tempo, mas uma educação integral pela formação do indivíduo. Então, talvez assim, o francês não seja a minha maior preocupação, né? Eu tenho outras preocupações. Ou se não é a maior, ou se pega uma boa parte, ela não é uma maioria absoluta. Ela está dividindo ali espaço com outros lados de formação que, pelo público, pelo contexto, por muitos outros detalhes, são importantes de se levar em conta. Sim, eu acho que a gente vem tendo ondas assim de mudanças de comportamentos, mudanças de formas de estar no mundo que são complicadas. Não sei mais até quando isso é uma questão da pandemia, porque veja, hoje eu tô pegando no primeiro ano os bebês da pandemia, né? Então, crianças que não necessariamente viveram o pesado da pandemia, tiveram lá as suas limitações, né? Provavelmente muito contato com tela, coisa, mas eu não sei se é só a pandemia que vai jogar nesse sentido, né? A gente está vendo aí o uso de telas, uma ansiedade muito grande nos alunos e coisas que a gente está tendo que aprender a lidar, né? Acho que a gente não escapa muito disso, sobretudo no contexto escolar. Felizmente, a gente conta aqui com a presença de professores de apoio, que não estão no número adequado, mas existe pelo menos, né? A gente sabe que tem realidades aí que nenhum professor de apoio a gente tem. Então a gente tem professores de apoio especializado, com quem eu consigo conversar e fazer adaptações das atividades, se for o caso, ou ainda que eu não consiga fazer a atividade adaptada, eu consigo conversar com o professor e dizer, olha, vamos fazer isso, mas com ele a gente pode tentar ir por outro caminho. Entende? A gente vai tentar adaptar, porque basicamente a inclusão é isso, né? Você trazer todo mundo para dentro do espaço tanto quanto possível.
E sobretudo, na minha prática, né, eu tento levar muito para esse lado do lúdico, para esse lado da brincadeira, do jogo, da diversão, do prazer, basicamente. E acho que qualquer aluno vai sentir prazer, vai gostar de estar ali naquele espaço, cantando as músicas, aprendendo a brincar juntos, fazendo ali. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Acho que muita coisa foi por experimentação, muita tentativa e erro, muito erro, muito erro. Ainda sigo errando, mas sobretudo tentando. Então, foi um pouco no vendo que funciona. E a gente que é professor, a gente não tem a formação só universitária, né? A gente tem a formação da nossa vida. Então, tudo que a gente faz na vida vem para a sala de aula. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente vê, ideias que a gente pega dos outros. Então, por exemplo, né, como a gente tinha conversado, a ideia do símbolozinho da mão para fazer silêncio, eu vi num filme. E achei aquilo muito interessante. Falei, uai, vou tentar. E aí, a ideia a gente tem a bouche fermée, oreille ouverte. Para os momentos em que eu, para evitar ficar levantando a minha voz, né, num contexto com 24 crianças ao mesmo tempo, em que eu vou dizer, pessoal, preciso de silêncio para a gente continuar. E aí, quem tiver vou dizer, o comportamento adequado para a gente minimamente conseguir continuar, eu vou agradecendo. Obrigado, fulano, merci, merci. E assim a gente vai tentar estabelecer o mínimo para garantir o que a gente chamava, né, antigamente, já nem sei se usa muito essa expressão, da postura de estudante. Né? Para você entender que naquele espaço a gente tem um determinado comportamento. Em outro espaço a gente tem outro. Então, e aí mais uma vez a gente volta para a questão do aprendizado de outras coisas que estão muito para além do francês. Da língua, né, em si, da língua como comunicação, da língua como acesso ao mundo, como outras coisas. Tem todo um aprendizado mesmo de vida, né, de comportamento, de aprender a ser, que está incluído nessa prática. Assim. Eu acho que tá atuando hoje com o ensino fundamental 1, como eu disse, né, anteriormente, eu acho chique, porque primeiro é uma coisa rara, e a gente está vendo que está acontecendo uma diminuição da língua francesa assim, em todos os espaços, e a rede de Niterói, ela foi um pouco na contramão disso, o que é absolutamente importante, né, para a gente ter algum respiro do francês como um espaço de resistência, né? Um espaço de conquista. Então, acho que é isso, é você formar, e eu acho interessante, eu gosto de divulgar o trabalho justamente por isso, né? Para dizer, olha pessoal, tá acontecendo isso aqui, existe francês ainda na rede pública, a gente tem essa dinâmica aqui, então acho que tem esse lugar de importância sim. É um norte, eu diria que é um sul. Mas a Brincadeira do Sul, pensando aqui agora com você, a Brincadeira do Sul é verdade porque a gente conseguiu trocar um pouquinho informalmente. Eu acho que a decolonidade, para mim, ela passa muito mais por uma atitude de vida do que como algo que vai efetivamente entrar ali na sala de aula, em todos os materiais que eu vou trazer, em tudo. Porque nem sempre, por uma série de questões, eu vou conseguir trabalhar com materiais que são perfeitos, que falam exatamente o que eu quero trazer. Mas, por trabalhar com essa perspectiva, eu acho que alguma coisa muda na minha prática. Vou te dar um exemplo prático. Se a gente está trabalhando sobre características físicas, básicas, e eu vou montar um jogo da memória, por ter alguma orientação nesse sentido, uma orientação soleada nesse sentido, eu vou tentar trazer imagens que não sejam os clichês. Então, eu me lembro, né? Eu botei uma menina de cabelo longo, liso, que tinha Down. E não falei nada sobre isso. Né? Um pouco para tentar nessa perspectiva da inclusão. Se alguém... Mas aí é óbvio que se alguém falasse alguma coisa, eu falei, sim, tá. É isso. Por que não? Então, eu acho que essa perspectiva da decolonialidade, ela está muito mais ligada mesmo a uma perspectiva de vida, né? Que vai aparecer ali em determinados momentos, vai falhar em outros, porque a gente eventualmente precisa dar conta de outras demandas, mas isso vai aparecer. É quase como um espaço ali de fissura, sabe? É uma micro-resistência que você consegue colocar
na sua prática, nos seus materiais, de alguma forma. Uhum. Eu acho que eu tenho todo tipo de reações. Tem pais, eu acho, né? Não cheguei a ter esse feedback. Eu acho que tem pais que ainda se perguntam um pouco do caramba, por que o filho está aqui. Mas todo início de ano eu converso com os pais, eu falo, olha, a língua de escolha foi francês. A gente faz uma apresentação, né? Eu acabo não tendo muito contato direto com os responsáveis, mas eu recebo muitos feedbacks positivos de pais assim que ficam super encantados quando a criança chega em casa cantando músicas, perturbando a família, querendo gravar vídeo, mostrando aquilo. E eu acho que tá aí um dos lados que eu mais tenho prazer de dar aula aqui, que é mostrar para essa criança que ela é capaz. E aí eu até brinco com as crianças, eu falo assim, é legal você estar aprendendo francês, porque francês é a única disciplina dessa escola que você vai saber mais do que seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que sua tia, mais do que seu avô. Então vai lá, ensina, mostra pra ele que você sabe. Então, e aí eles ficam super felizes, né? Falam, eu tava ensinando pra minha irmã as músicas, minha irmã já sabe cantar tudo que eu canto aqui. Então acho que isso traz um lado muito legal pra eles. E aí acaba que o feedback é positivo nesse sentido. Você falou tudo. Além de professor, eu sou ator, formação, né? Tenho registro de ator no sindicato e tudo mais. Trabalhei com teatro durante 10 anos, na companhia Nós Conosco, que era da UERJ. E a gente trabalhava com adaptação de textos literários para linguagem do teatro infantil, né? Do teatro infantil juvenil. Então a gente fez adaptação de Shakespeare. Eu não estava nessa época, mas tinha de Gogol, tinha adaptação de Molière. Inclusive, minha lamentação é não ter pego a adaptação de Molière na época. Então eu trago muito essa bagagem, né? Acho que todo professor acaba trazendo isso. Isso não é uma ideia minha, isso acho que é do Maurice Tardif. Que o professor como um artesão que traz ali a sua malinha com tudo aquilo que ele vive, com tudo aquilo que ele viveu para utilizar na sala de aula. Você falou da musicalização. Eu não cheguei a ter uma formação específica de música, mas eu gosto muito de música, eu toco alguma coisa de piano, arranho alguma coisinha ali. Então, eu acho que acaba... É isso, a coisa acaba transparecendo, né? E eu acho que, na verdade, também pensando agora, uma ideia que ficou muito forte para mim do teatro é a ideia de que quando é prazeroso para quem tá fazendo, vai ser prazeroso para quem tá olhando no teatro. Mas eu acho que isso é pra vida, sabe? E por ser pra vida, é também pra sala de aula. Quando é prazeroso pra você, a chance de ser prazeroso pra quem tá fazendo é maior, né? Eu tive esse feedback até de uma aluna da Aliança. Ela falou, Vitor, eu peguei um tempo pra ter uma DR com a turma, e aí eu disse, pessoal, e aí, como tá pra vocês? Tá bom? Tá rápido? Tá devagar? Como é que tá? E aí, dentre as coisas que ela me disse, ela disse assim, Vitor, a gente gosta muito de estar aqui porque, abre aspas, dá pra ver que você gosta do que você tá fazendo. Eu falei, obrigado. Eu gosto, isso é verdade. Então, na medida em que eu gosto, aquilo transparece, sabe? Acho que vaza o prazer pelos poros, alguma coisa muda na prática que você torna aquilo um espaço legal. Porque no fim das contas, a sala de aula é isso, né? É uma troca, é relacional. Então, pra mim, eu não habito um espaço em que eu não sinta prazer de estar, sabe? E eu vou tentar buscar essa dimensão do prazer, do gostar de estar ali, como eu consigo. E aí, vou usar tudo que eu tenho. Vou usar palhaçaria, vou usar música, vou trazer exemplos, fazer o que quer que seja. Dans la salle des classes, il y a des tailles crayons. Dans la salle des classes, il y a des tailles crayons. Dans la salle des classes, dans la salle des classes. Dans la salle des classes, il y a des cols et des ciseaux. Dans la salle des classes, il y a des cols et des ciseaux. Dans la salle des classes, dans la salle des classes. Dans la salle des classes, il y a des poussières au cahier. Dans la salle des classes, il y a des poussières au cahier. Dans la salle des classes.
Então, acho que eu posso separar dois eventos. Um que não tem tanto, um que tem a ver mais diretamente com a língua francesa e outro que não tem tanto a ver, mas que acaba passando por ali. O que tem mais a ver com a língua francesa é a Semana de Francês e Artes, né? Que surge por conta de uma observação de uma pedagoga que trabalhou aqui, aliás, das duas pedagogas, né? Que parece que essas duas disciplinas, né, não por acaso, acabam sendo apagadas de alguma forma, acabam sumindo um pouco no trabalho maior. Então, como uma forma de dar uma valorizada nessas duas disciplinas, criou-se a Semana de Francês e Arte, em que a escola toda vai se mobilizar em torno da língua francesa, em torno das artes, e aí acontecem coisas. Por exemplo, nesse ano e no ano passado, nós tivemos um almoço temático. Então, na quarta-feira, o almoço que é sem carne foi Ratatouille. E aí as crianças assistiram ao filme Ratatouille, as professoras recentes falaram sobre, a gente fez atividades relacionadas, e aí foi muito bonitinho, porque eles falaram, a gente perguntava, né, você gostou ou não gostou? E a criança tem todo o direito de não gostar, ótimo, mas um pouco nessa questão aí da descoberta, né, desse universo francófono. A gente usa também para ter apresentações, então o primeiro e o segundo ano, né, que estão comigo, eles apresentaram as músicas que a gente canta normalmente, só que a gente fez uma apresentação na entrada. E aí a gente cantou a música dos elefantes, Un éléphant qui se balançait, fez máscara pra botar na hora, foi muito bonitinho. E aí dava pra ver que eles estavam super orgulhosos, sabe? De estar mostrando que eles estavam aprendendo. Foi bom. Assim. E o segundo evento é um musical, que é preparado todos os anos pela escola, como uma culminância do projeto anual, que a gente chama de Fina Flor. Provavelmente os outros atores da escola vão falar sobre esse evento, né, que é o grande evento da escola. E aí o francês entra nessa dança, às vezes literalmente, com pelo menos uma música, uma participação. A gente faz, cada turma apresenta uma dança, e aí a gente sempre tenta, na medida do possível, colocar uma música que seja em francês, para mostrar ali uma coesão do trabalho como um todo. Por exemplo, teve um ano em que o projeto da escola foi sobre a vida do Anísio Teixeira, né? Qual é o nome da escola? Para se entender quem era essa pessoa, por que a escola tem esse nome. E aí, como o Anísio Teixeira morou na França por um tempo, uma das danças, a gente falou, então a gente vai colocar ali uma música em francês para falar sobre isso. E aí eles dançaram Champs-Élysées, né? Foi uma gracinha. Por acaso, eu acho que eu tava junto nessa dança. Eu que coreografei, eu que fiz a passagem, foi muito interessante. Então é isso, a gente tem um grande projeto para fazer uma culminância, ou melhor, um grande evento para fazer a culminância desse projeto maior, que é o projeto anual. É uma apresentação aberta, e aí você vê, né, como a escola está ganhando uma certa projeção, a gente tem conseguido fazer coisas ainda mais elaboradas. Então, assim, no começo, quando eu cheguei, a apresentação era na quadra, a gente fazia, aí da quadra passou para a quadra do IEPIC, né, a escola aqui do lado. Do IEPIC, a gente conseguiu, com muita luta, fazer uma apresentação no teatro, na sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no Reserva Cultural. A Reserva Cultural é um espaço cultural francófilo, eu diria, mas a gente não conseguiu por causa do francês. Um espaço ali pertinho daqui, acho que uns 10 minutos andando, em que tem uma super sala, um super palco para se apresentar e tudo mais. E aí a escola consegue se apresentar lá desde o ano passado. Esse ano a gente vai se apresentar lá de novo. E ele é aberto para a comunidade, né? Os pais são convidados a participar. E o que é legal também é porque tem aquilo, né? Às vezes você pode ter um pai ou uma mãe ou um responsável que nunca entrou no teatro. Né? E aí você tá fazendo as pessoas ocuparem esses espaços, acho que é um lado bem, bem forte, né, do nosso projeto. Meu nome é Fátima Lopes do Amaral Lutfi, sou professora de francês desde a minha graduação, minha formatura, desde 1995. Me graduei na UF,
e depois eu tive a oportunidade de participar de um aperfeiçoamento subsidiado pelo CNPq de 96 e 98. Depois cursei a especialização em tradução e depois ingressei no mestrado em letras, de 99 a 2002. E desde a minha formatura eu dou aulas particulares. Tive a oportunidade de fazer um contrato temporário no Pedro II. Também trabalhei na iniciativa privada na Escola Parque. E em 2016 fui aprovada no concurso para a Prefeitura de Niterói, para a Fundação Municipal de Niterói, e fui convocada em 2019. Estive lotada na Escola Municipal Eulália da Silveira Bragança, na região oceânica aqui de Niterói, e ano passado participei do concurso de remoção para cá, para Anísio Teixeira, onde eu também já atuava com horários mais reduzidos. E aí também tive a oportunidade em 2022 de participar de um projeto de pesquisa da FAPERJ, coordenado pela professora Joyce Hermani Galli, de Letras da UF, professora de francês, que me deu a maior segurança assim, para trabalhar com o francês. Então, eu trabalho com terceiro, quarto e quinto anos, que aqui no município de Niterói a educação é dividida em ciclos, então não é o primeiro ciclo, quer dizer, é o fim do primeiro ciclo com o terceiro ano e depois o segundo ciclo com o quarto e quinto anos. Tenho 2 turmas de quarto ano e eles têm uma boa recepção do francês aqui, até pelo contexto da escola, porque já tem esse trabalho que a direção faz de sensibilização do francês, que é importante, não só como uma outra língua, mas também como letramento, que é muito mais uma prática social, né? Isso que a gente tenta difundir para eles, né? Para que estudar francês? E eles sempre, alguns ainda perguntam, eu não vou para a França, não me interessa estudar francês, para quê? Mas aí eu explico que é toda uma questão social, né? Porque a gente faz relações entre as culturas e também a gente está aprendendo o alfabeto, a escrita, né? E a própria interpretação das coisas, né? Então, assim, a gente tenta dissuadir eles de que o francês é só para elite, né? E é uma questão que a gente tem sempre combatido e para deixar que línguas estrangeiras sejam só um bem de consumo, né? Deixar de ser, né? É a maior compreensão de mundo, né? Que as crianças têm tido aqui, porque a gente tenta formar um cidadão crítico aqui. E aí também acho que talvez em toda a educação atualmente, né? Eu espero, pelo menos, né? E aí, então, o ensino do francês é com essa abordagem, né? Não só dar conteúdo, mas também fazer associações com outras disciplinas, outros saberes, para que eles sejam cidadãos críticos, né? E ter maior entendimento mesmo sobre o mundo, sobre o futuro que espera eles, né? Porque é mais realmente um saber que eles vão ter acesso. A questão das famílias aqui é sempre muito sensível, porque muitas crianças não têm essa troca com os responsáveis, né? Mas é o que a gente busca. Inclusive, a direção está sempre atuante, querendo melhorar essa relação escola-família, porque, na verdade, um bom aluno depende sempre da família, né? Sempre depende de quem está por trás. E a gente precisa disso para ter maior troca aqui. E a direção aqui é formidável nesse sentido, né? Então, quanto ao francês, no início do ano tem a Semana da Francofonia, então toda a escola está envolvida com eventos, inclusive aqui na quadra, no pátio. Depois tem, agora há pouco teve da Franarte, que é uma semana também que relaciona francês, música e arte. De novo, todos participam com exposições, com vernissage, com dança rítmica, ginástica rítmica, né? As crianças adoraram. E quanto a eventos da escola,
Também o francês está aí introduzido, né? Foi em maio, tivemos Samba das Crianças, e agora no final do ano vai ser em novembro a Fina Flor, que é uma festa musical que acontece há muitos anos já, e é inclusive apresentado no teatro aqui do Reserva, de tão grandioso que ficou esse espetáculo, e é para culminar com a formatura do quinto ano, que o quinto ano vai embora da escola. Então, toda a escola fica envolvida nesse musical, com apresentações, com danças, com fantasias, né? E eu tive a oportunidade de levar no início do ano, um pouco antes de julho, das férias de julho, o quinto ano na exposição na Bibliomaison Elle Les Jeux Olympiques, com um ônibus cedido pelo consulado, e foi um evento bem interessante, porque tem crianças que nunca nem foram ao Rio de Janeiro, né, fazer essa travessia da Ponte Rio-Niterói. Olá, meu nome é Mara, sou professora da Rede Municipal de Educação. Atualmente estou na direção da Escola Municipal Anísio Teixeira, em São Domingos. Sou graduada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão, com ênfase na Educação Básica e mestranda no Programa de Pós-Graduação Mídia Cotidiano. 10 anos desde a sua fundação. Bom, eu sou professora da Rede Municipal, né? Entrei em 2006, antes eu era bancária, mas eu sempre quis ser professora. Fiz a faculdade de Pedagogia, fiz o concurso, passei. Trabalhei no Ayrton Senna, no Morro do Estado, trabalhei no Alberto de Oliveira, em outras escolas, e depois eu fiquei na Secretaria de Educação, na coordenação de primeiro e segundo ciclo. Aí fui convidada para vir para o Anísio Teixeira como diretora. Eu acho excelente, né? Quantas crianças, né, que gostariam de ter essa oportunidade, ainda mais o francês aqui na escola, né? Eu acho bem importante e estimula as crianças a conhecerem outros países, lugares que têm essa língua. Eu gosto bastante. Aqui na Escola Municipal Anísio Teixeira, desde a sua fundação, é o francês, a língua estrangeira é o francês. Então, aqui nós temos 7 turmas. São 2 professores de francês e a gente faz uma educação de francês bilíngue. São 5 horas semanais para as crianças. São 2 horas do professor de francês sozinho e 3 horas com o professor regente na sala de aula. Eu acho que a gente deveria ter mais apoio, né? Porque o Anísio Teixeira, ele é bastante envolvido nos seus projetos e muitas das vezes a gente não vê uma política pública direcionada. A gente tem o francês aqui, o bilíngue, mas a gente corre atrás, né? O consulado, ele veio com uma proposta, a Fundação Municipal de Educação também comprou, mas a gente não consegue, né? A gente tinha uma ideia de ter uma sala própria para o francês, né? Onde tivesse recursos tecnológicos, e a gente não conseguiu ainda. Mas assim, é uma escola que veste a camisa e a gente já está no 4º ano do Franco Collab, de todas as edições nós ganhamos, nossas crianças estão sempre apresentando, né? Falando em francês, isso.